Sabe, é incrível pensar como um pedacinho de metal, que surgiu lá no meio do caos da França revolucionária, virou um símbolo de esperança no mundo todo, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história da Medalha Milagrosa. É uma jornada e tanto, viu? Tem agitação política, visões celestiais e um legado que, olha, dura até hoje. Bom, antes de falar da medalha em si, a gente precisa entender o mundo onde ela nasceu, né? Pensa só, uma França completamente ferida, ainda tentando se recuperar dos baques da Revolução, um lugar marcado por perseguição religiosa e uma agitação social que, nossa, era profunda. Olha, as décadas antes de 1830 foram uma loucura, um verdadeiro rolo compressor de instabilidade. O país ficava nesse vai e vem, sabe? Uma hora era a Revolução Radical, na outra tentavam restaurar a ordem antiga. Isso deixou a sociedade numa tensão constante, uma panela de pressão prestes a explodir. A sociedade francesa estava, assim, completamente rachada. De um lado, você tinha os ultra-realistas, que queriam basicamente voltar no tempo, restaurar tudo como era antes. E do outro, os liberais, empurrando para um futuro novo. Esse choque de ideias, claro, preparou o terreno para a revolução que ia explodir nas ruas de Paris. E é bem no meio desse furacão todo que aparece a nossa figura central. E quem era ela? Uma jovem super humilde, do campo, destinada a uma missão assim extraordinária, mas, e essa é a parte mais incrível, que viveu a vida inteira no mais completo anonimato. O nome dela era Catharina Labouré, embora tenha sido batizada como Zoe. Ela nasceu em 1806. Pensa numa moça simples do campo, sabe? Bem piedosa, quietinha, e ela entra para a Congregação das Filhas da Caridade em Paris, justamente em 1830, bem no epicentro da crise. E tem um detalhe que, olha, diz tudo sobre ela. Quando ela perdeu a mãe com apenas 9 aninhos, a pequena Catarina fez uma coisa. Ela abraçou uma estátua da Virgem Maria e disse que a partir daquele dia seria ela sua mãe. E essa relação, essa escolha, marcou o destino dela para sempre. Foi ali, na capela silenciosa que fica no número 140 da Rue du Bac, em Paris, que a Catarina recebeu uma série de visões. Visões que não só mudaram a vida dela, mas que, de um jeito quase invisível, acabaram tocando a vida de milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Então, ao longo de alguns meses, uma mensagem bem clara foi se desenrolando para ela. Começou com um aviso, quase uma profecia, sobre a Revolução de Julho, que, aliás, aconteceu mesmo, poucos dias depois. E tudo isso culminou com as instruções detalhadas para criar uma medalha muito, muito especial. Agora, tem um ponto nessa visão que é fascinante: os raios de luz. Eles representam basicamente uma enxurrada de graças que estão disponíveis para todo mundo. Mas o mais forte é a revelação de que alguns raios ficam apagados. E por quê? Porque as pessoas simplesmente esquecem de pedir. Essa ideia é uma parte central e muito poderosa da mensagem. E essa foi a ordem direta e reta que a Catarina recebeu. Uma instrução bem simples, na verdade, mas que vinha com uma promessa gigantesca. E essa promessa estava prestes a iniciar um fenômeno de fé em escala global. Essa medalha, então, não é só um objeto, sabe? Na verdade, ela é quase um catecismo visual. Uma teologia inteira, em miniatura, cheia de significado dos dois lados. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto para entender. É que cada elemento ali conta um pedaço da história da salvação. Se a gente olha na frente, tá lá a promessa de um salvador e a vitória sobre o mal. Aí quando a gente vira a medalha, no verso, a gente vê a união de Jesus e Maria no sacrifício pela humanidade e também o fundamento da igreja com os apóstolos. E tem a oração, né? Aquela frase que está gravada na medalha, ela ia ter um impacto assim gigantesco na igreja. Ela acabou antecipando uma das declarações de fé mais importantes da história. A oração da medalha foi, na prática, uma afirmação popular e super direta dessa crença. E isso 24 anos antes do Papa Pio IX declarar oficialmente como um dogma da igreja, lá em 1854. Então, de certa forma, a medalha preparou o coração do povo para essa definição oficial que viria depois. Mas apesar do começo meio cético, a disseminação da medalha foi, nossa, explosiva. Ela viralizou de verdade. E o mais interessante é que o nome dela não veio de um decreto, não veio de cima para baixo, veio da experiência real, concreta do povo. Para se ter uma ideia, o caminho para produzir a medalha não foi nada fácil. O confessor da Catarina, o padre Aladel, no começo não acreditou. Ele achava que era a pura ilusão dela. Mas a persistência da Catarina foi tanta que ele acabou levando o caso para o arcebispo de Paris. E foi aí que a criação da medalha foi aprovada. E o primeiro lote,
das medalhas, as primeiras 2.000, foi distribuído num momento de crise total. Paris estava sendo devastada por uma epidemia de cólera terrível. E foram as Filhas da Caridade que, no meio daquele desespero todo, começaram a entregar as medalhas para os doentes. O efeito foi impressionante, imediato e surpreendente. Começaram a surgir relatos de curas, de conversões, de proteções, e isso se espalhou como fogo. A demanda virou uma coisa absurda. Foi o próprio povo que começou a chamar a medalha de a Medalha Milagrosa. E o nome pegou, consagrou. Em poucos anos, milhões e milhões já tinham sido feitas. Aqueles eventos de 1830 acabaram criando ondas, sabe? Ondas de fé e de devoção que, olha, continuam se espalhando até hoje, quase 200 anos depois. E a influência da medalha foi muito, mas muito além da devoção de cada um. Ela chegou a impactar a doutrina da igreja, inspirou a criação de novos movimentos de jovens, deu um novo fôlego para ordens religiosas e, no final das contas, levou ao reconhecimento da santidade daquela mensageira que sempre ficou escondida. E essa, para muita gente, é a parte mais incrível da história toda. A mensageira de um fenômeno que virou mundial permaneceu completamente anônima. Ela passou 46 anos vivendo uma vida simples, servindo os pobres e os idosos. Ela foi a personificação da humildade que estava no centro da mensagem, sabe? Nunca quis glória nenhuma para... E no fim, essa história toda deixa a gente com uma reflexão, né? Num mundo que hoje enfrenta as suas próprias crises, as suas próprias turbulências, será que a promessa de esperança e de graça, oferecida num pedacinho de metal, ainda faz sentido? Ainda convida a gente a uma resposta? Fica aí o pensamento de que talvez mesmo nos tempos mais sombrios, a ajuda pode vir de onde a gente menos espera.